primeiro projeto de lei protocolado pelo deputado federal Nicolas Ferreira quer facilitar o acesso às armas e justificou isso com um estudo de Harvard. Chique, né? Harvard e tal. O problema é que o tal estudo não é nem um estudo e nem de Harvard. Eles conferiram as estatísticas e viram que não tem estatísticas, que eles simplesmente faziam comparações subjetivas entre os dados. Eles conferiram a credencial dos autores e viram que nenhum dos dois tem ligação com Harvard. O que a gente tem, meu amigo, é que uma reportagem que, na verdade, veio do Intercept Brasil, né? Que, projeto de lei de Nicolas Ferreira é baseado em estudo de Harvard que Harvard refutou em 2009. Tá falando aí, né, essa reportagem vai falar da PL 456 de 2023, que foi protocolada pelo Nicolas lá em fevereiro, foi a primeira coisa que ele protocolou depois que ele virou deputado, e que é baseado num estudo supostamente de Harvard, que é esse aqui, né? Harvard Study, Gun Control is Counterproductive, né? Estudo de Harvard. Controle de armas é contraproducente. Tá, e que foi publicado num tal Harvard Journal of Law and Public Policy, né? Tudo bem, muito chique. O problema é que o tal estudo, ele foi refutado, desmentido lá em junho de 2019, por, aí sim, um diretor de Harvard, né? O tal do David Hemingway, que é diretor do Centro de Pesquisa de Violência Juvenil de Harvard. E tem até aqui um trechinho do texto desse cara que vai contar pra gente que, que o artigo, né, não foi publicado num jornal revisado por pares, que é uma coisa que é o que dá confiabilidade dos estudos científicos, que não estava buscando a verdade, mas sim apresentando uma certa visão de mundo, que não é um artigo científico, mas que, na verdade, uma polêmica, falando que as armas, a disponibilidade de armas não afeta homicídio ou suicídio. E que isso ignora a maioria da literatura científica e que faz um monte de alegações incorretas e ilógicas, né? E daí ele segue isso refutando completamente o artigo em 16 pontos, né? E se isso não fosse suficiente, teve também uma agência de jornalismo investigativo, né, a The Trace, que em 2015 também foi lá e acabou com o tal estudo, né? Eles apontaram que eles conferiram as estatísticas e viram que não tem estatísticas, que eles simplesmente faziam comparações subjetivas entre os dados. Eles conferiram a credencial dos autores e viram que nenhum dos dois tem ligação com Harvard. Então, assim, é uma coisa que, inclusive, um deles é ligado à NRA, né, que é a agência de rifles, agência nacional de Associação Nacional de Rifles lá dos Estados Unidos. Então, assim, acabaram com o cara. E daí, isso, em 2009, o cara da Harvard diz isso não é estudo científico. Em 2015, o pessoal da agência de jornalismo investigativo The Trace mostra tem nada de científico nisso. E daí chega aqui, 2023, o Nicolas Ferreira, ok, vou embasar todo o meu projeto de lei nesse estudo. Só isso. Tem como comentar um corte desse sem começar mostrando quem é a pessoa que foi procurar o estudo, né? Porque esse estudo ele não teve engajamento, não teve nenhuma substância e a pessoa não tem a responsabilidade, porque também tem aquilo, né, Sofia, que a gente lembra, esse complexo de vira-lata, né, essa palavra que não sai do país. Precisa legitimar uma tese tendo alguém dos Estados Unidos, da Alemanha. Eu lembro que no auge da pandemia, era muito comum as fake news ter ser ali chancelada, vamos dizer assim, por um instituto internacional, né? Sempre tinha isso. Eu lembro que eu falo sempre disso, minha mãe recebeu uma peça ficcional, que eu chamo que é uma peça ficcional sobre chip na vacina, e ela tinha lá um instituto, sim, um instituto lá indiano, lá que aprovava tudo aquilo daquela peça que nem Spielberg faria.
E é muito louco tudo isso, porque teve uma análise investigativa, né, sobre isso, e eles acham, foi super absurdo, né? Uma das pessoas que trabalhou nessa análise investigativa, que o Don B. Gates, né, ele morreu em 2018, né? Ele foi um advogado ativista. Então as pessoas, elas tiveram que ter mais tempo para falar, gente, isso daí é uma bobeira, isso daí não tem nada que comprove isso que vocês estão falando. Essas pessoas não tinham ligação, como você disse, mas isso diz muito pela pessoa que buscou o estudo, né? A gente está falando de pessoas que fizeram e conseguiram mostrar para a população nesses 4 anos, desde o Temer, mas vamos pôr principalmente os 4 anos, qual é a política que eles fazem. Qual é o tipo de forma de comunicação? E aí eu me volto agora para fechar, só aos eleitores deles. Eu sempre penso um pouco nisso, né? Apesar dessa dicotomia que virou país entre esquerda e direita, essa coisa meio política, esse futebol, né? Mas tem uma coisa muito séria aí. Eu sempre fico pensando, o leitor dessa pessoa, ele ainda compactua com esse pensamento de receber qualquer informação sem nenhuma agência de checagem e acredita nisso e acaba fazendo. Porque a gente sabe também, Sofia, a gente fala muito isso por aqui, que eles fazem política TikToker, né? Vamos assim dizer, eles fazem sempre com aquela coisa de fazer um espetáculo sobre tudo, sobre todas as situações, para engajar as redes sociais deles. Mas tem um outro lado aí, Sofia, tem um lado criminoso nisso, porque ele está querendo, olha o que ele quer referendar, no final das contas, a utilização de armas de fogo num país que encarcera e tem genocídio da população negra e periférica nos altos, indígena. Ele não tá, ainda se ele vai procurar, e olha como é a cabeça dessa gente, Sofia. Ao invés de buscar teses para referendar projetos humanitários para ajudar o próximo, ele quer tirar, é um projeto que tira vidas. O final das contas, todo esse esforço dele é um projeto para que pudesse pensar a melhor forma de colocar armamento na rua, mano. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que houve a brincadeira ou não do tal de eu fiz o L. Na verdade, a gente fez a questão de lutar por direitos humanos só. As pessoas, Sofia, precisam comer. As pessoas de emprego. Eu estou aqui em Brasília, que é o coração da política brasileira. Parei para conversar ali com os amigos ali. Passaram 8 pessoas diferentes, com criança, sem criança, pedindo comida, num espaço de 1 hora, e aqui é o coração da onde se resolve política do país. E a gente vai falar do quê? A gente quer armas ou a gente quer comida para as pessoas, casa? Essa que fica. E a gente sabe o que eles querem, né? Eles querem isso. Além de todas as maldades, eles também querem aniquilar a maior parte da população, porque a gente sabe que não existe bala perdida no Brasil, ela é achada e a gente sabe qual é o corpo que tomba nesse país.